Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou.
eles encontraram mais 2 núcleos que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o Lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei!